Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de Position Trade após o encerramento de mais uma semana, semana encerrada no dia 8 de setembro. Ibovespa apresentou aqui na semana uma alta de 1,61%, lembrando que o objetivo dessa análise é destacar ativos aqui que podem trazer oportunidade para prazo maior, ou seja, de Position Trade, ou seja, uma operação um pouco mais de médio prazo, tentando pegar um movimento do gráfico semanal ou uma parte desse movimento de subida. Se a gente olhar para o Ibov está dentro de chega à sua 11ª semana dentro de um movimento de alta, não 11ª semana de alta, mas a gente está dentro de um movimento de subida já bem prolongado para cima em termos de tempo. A alta foi de 1,61% e esse movimento mais prolongado para cima, que está batendo na trave do topo histórico, 73.920, chega com um movimento esticado mais para cima. E isso significa dizer o quê? Quando está um movimento mais prolongado para cima, que reduz, em termos operacionais, isso reduz a relação risco-ganho de uma compra por aqui, nessa região, seja entrada agora ou mesmo no rompimento do topo histórico. Isto é, se o foco é trabalhar com stop ali para baixo da última mínima ascendente, isso vai reduzir a relação risco-ganho da operação, porque já aconteceu um movimento bem prolongado para cima, e também vai reduzir a questão da taxa de acerto, porque vai aumentar a chance, mesmo rompendo o topo histórico, vai começar a aumentar a chance de se ter essa quebra de sequência de mínimas ascendentes aqui no gráfico semanal. Se a gente olhar para o histórico, reduzir aqui um pouco o histórico, a gente pode pegar esse movimento aqui de subida, esse movimento de subida antes de gerar algum tipo de bagunça no sentido de correção. Esse movimento aqui trouxe uma alta aí de 8 semanas e aqui gerou uma correção lá de 3 semanas para depois subir um pouco mais, e no total aqui chegou a 14 semanas todo o movimento de subida antes de ficar mais característico um movimento para baixo. Então a gente está na 11ª semana, a gente pode passar por algo aqui nesse sentido, ainda ter algo mais para cima e depois aumentar a chance de se ter uma correção um pouco maior, mais visível em termos de, essa aqui seria uma correção pequena no tempo, e essa aqui seria uma correção um pouco maior no preço, ou seja, uma correção mais visível, um movimento de baixa. Aqui também a gente teve um movimento para cima, esse movimento aqui também de umas 9 semanas, gera aqui uma correção também mais no tempo, e depois um novo movimento para cima. E aqui mais característico, uma correção um pouco maior, uma correção que eu chamo aí a correção no preço, no movimento mais visível de baixa no gráfico semanal. Então a gente pode ver que já está num ponto em termos de tempo do movimento bem prolongado para cima, e isso vai aumentando a chance de se ter algum tipo de correção. E dentro do que eu falei, a relação risco-ganho é reduzida, a taxa de acerto é um pouco mais reduzida também nesse momento. Então por esse motivo, qualquer tipo de entrada com ativos que já estejam com um movimento bem prolongado para cima ficaria mais para se buscar operações mais curtas de relação risco-ganho de 1 para 1 no máximo, não exigiria muito em termos de objetivo aí para cima. Fazendo aqui, dando uma palhinha em relação ao dólar, falar um pouco do dólar, vou usar aqui o gráfico do mini índice mesmo, tirar aqui a questão do ajuste. Então a gente tem aqui, na verdade o gráfico sem ajuste é esse aqui. Então a gente tem aqui gráfico semanal, gráfico mensal e gráfico de 80 dias. Começando aqui pelo gráfico de 80 dias, a gente pode ver que o dólar saiu lá de uma região perto de 1,50, veio aqui para uma faixa de 4,26 e agora passa por todo um processo de correção. Essa correção foi iniciada aqui depois, por volta de janeiro de 2016, e a gente está nesse processo de correção. Ibov começou também toda uma subida a partir de janeiro, na verdade no início de 2016, e está nesse processo de subida. Então o dólar está num processo de correção. Por enquanto, se a gente comparar essa correção em relação aos últimos candles aqui do dólar, desses últimos candles do gráfico de 80 dias, essa correção vai sendo bem mais fraca, ela vai durando um pouco mais de tempo em relação a esses candles, mas a comparação em termos de o quanto ela já atingiu em termos de queda está bem mais fraco do que foi um movimento de subida, mas ela pode se estender mais no tempo, essa correção. Se eu vejo isso, que nesse tempo gráfico, e está dentro de um movimento de correção, e eu olho para o gráfico mensal e vejo o dólar gerando topos descendentes, o último movimento fraco para cima, e agora está dentro de um movimento de baixa, onde, vou até ampliar essa tela, onde teve um candle forte para baixo marcando um topo, gera um candle ali que eu chamo um pouco mais de candle de correção, porque está dentro do movimento de baixa. Aumentou a probabilidade desse próximo candle, ou seja, desse mês ser um mês de baixa. E o dólar está dentro justamente de uma região de suporte, região aí na faixa dos 3,100 ou 3,10, e um patamar aqui mais abaixo, que é a mínima, 3,047.
Então, dentro disso que está acontecendo, o cenário é para baixo. Topos descendentes, correção dentro de um movimento de correção de um prazo maior, de 80 dias, está dentro de um movimento de correção, e aqui pelo gráfico semanal, a semana terminou com queda de 1,81%, proporcionando que um pivô de baixo no gráfico semanal. Movimento forte para baixo, esse movimento inteiro aqui traçado em vermelho, faz um movimento fraco para cima e inicia um novo movimento para baixo. Gera um pivô de baixo, fechando abaixo já de uma região que é mais testada, ainda tem suporte mais relevante aqui para baixo ainda nessa região, e abaixo disso, ou seja, mais relevante ali, está em cima dessa região na realidade, 3095. Então aqui para baixo disso seria esses pontos aqui extremos que eu vejo com menor relevância, 3070 e 3047. Então nesse momento o viés, o cenário para o dólar é de baixa. A gente pode ver que não tem nenhuma sinalização para cima em nenhum dos tempos gráficos. E aqui, como tem uma probabilidade do mês, na minha leitura, claro, de ser a leitura que eu faço aqui, de ser um mês para baixo, o gráfico semanal vai confirmando essa leitura, de se ter um movimento para baixo. Não necessariamente que a próxima semana vai ser uma semana com um candle desse jeito. Não dá para descartar algo nesse sentido. Mas o fato é que a gente está dentro do movimento de baixo aqui, está dentro de um movimento de baixo no gráfico mensal, com topos descendentes, e aqui, apesar da tendência ser para cima, de se ter a formação de um fundo ascendente, ainda não há nenhuma sinalização nesse sentido, nesses tempos gráficos inferiores. Então, ou seja, é bom ficar, logicamente que a gente tem que ficar atento nessa região de suporte, que pode vir para baixo, pode bater na região de 300, ou seja, de 3.000 pontos ou R$3, bater nessa região e gerar um fundo ali no mensal. Enquanto não houver algo nesse sentido, ou um fundo mais relevante no mensal, ou mesmo no gráfico semanal, o viés é de baixo, ou seja, o cenário apoia mais buscar operações na ponta vendedora e swing trade após gerar topo no gráfico diário, seria mais interessante dentro desse cenário como um todo em cima aí do dólar. Partindo agora então para as ações, a PETR4 no pregão na semana que se passou terminou com alta de 4,92%. Está dentro de um movimento de subida que tinha uma possibilidade, dentro de uma comparação desse movimento para baixo, esse movimento de subida, tinha uma chance de poder fazer algo nesse sentido, de perder essa mínima, mas ela descartou essa possibilidade, já gerou uma formação de fundo que foi pelo gráfico diário, colocando aqui o gráfico diário desse lado, a gente pode ver que gerou um fundo logo na abertura da semana que superou a máxima da semana anterior e disparou para cima, terminando a semana com a sinalização ali de reversão no gráfico diário, que terminou deixando essa sombra essa sombra superior no gráfico semanal. Então, dentro desse cenário, que eu cheguei a destacar resistências ali na região dos 14,70, R$15, ela chegou nesse patamar. Acima disso, seria essa região aqui mais por volta de 15,70 a R$16. Seria o próximo nível de resistência mais relevante para a PETR4. Então, pelo gráfico semanal, não vejo muita oportunidade já de buscar uma compra. Teria que buscar a entrada mais pelo gráfico diário, através de fundos ascendentes, isto é, dentro da minha metodologia, buscar mais entrada de correção em cima desse ativo. Mas, por enquanto, o viés segue para cima, não tem nenhuma sinalização para baixo pelo gráfico semanal. Para gerar alguma sinalização mais relevante para baixo, teria que voltar ali para baixo dos 13,94, onde já é um patamar de suporte relevante para a Petro, a região dos R$14, que era um patamar de resistência, que eu já tinha comentado na última videoanálise de Position Trade, e agora tende a se tornar um patamar agora relevante de suporte para a Petro. Na Vale 3, na semana queda de na semana queda de 3,34%, gráfico semanal aqui, um movimento já bem prolongado para cima, chegou a superar a máxima da semana anterior em 36,26, só que voltou ali para baixo, gerando um candle até de reversão, algo semelhante ali, uma estrela cadente. Perda da mínima dessa semana, aumenta-se a chance de se ter algum movimento de correção no gráfico semanal, até coerente em relação ao que ela fez aqui, algo nesse sentido aqui, em termos de tempo, já até teria batido tempo para fazer algum tipo de correção. Então, pelo gráfico semanal, não vejo muita chance de se buscar entrada na ponta compradora. Apesar da tendência ser de alta, tendência também no gráfico mensal ser de alta, eu vejo mais possibilidade de se buscar ainda operação na ponta compradora de swing trade, que seria pelo gráfico diário, através de fundo ascendente, que pode acontecer no decorrer da próxima semana, dependendo do comportamento desse ativo. Se eu olhar aqui para o gráfico diário, a semana o candle de fechamento da sexta-feira foi bem negativo, candle forte para baixo, mas enfim, se esse ativo não conseguir ganhar aceleração aqui para baixo, gerar
nova sinalização de fundo seria uma das alternativas de arriscar uma compra nesse papel. Depois disso, vamos então voltar aqui para o gráfico de 80 dias, falar de PECAR 4. PECAR 4, ativo que gerou um movimento de subida, parou em cima do patamar de resistência, gera uma correção e agora proporcionou nessa semana a formação ali de um engolfo de alta. Ela abre abaixo do fechamento da semana anterior e fecha acima não só do corpo, mas também até da máxima da semana anterior. Então, uma das alternativas seria buscar entrada na ponta compradora, seja na superação da máxima dessa semana, R$ 75,00, é uma das alternativas. Eu vou ficar atento aí nesse ativo em busca de algum tipo de oportunidade na ponta compradora, mas essa seria uma das alternativas de se arriscar uma compra com stop para baixo aqui dessa região, abaixo da mínima dessa semana, tentando pegar um movimento de subida no papel. O tamanho do stop é interessante, no mínimo, projetar o tamanho do stop da operação para ter um ponto de objetivo. O ideal é que a relação seja até acima de 1 para 1, ou seja, de 1 para 2 em diante, em cima de uma determinada operação. Então, esse é o cenário que eu vejo na PECAR 4, ativo que ficou com a tendência indefinida por ter montado um topo aqui para baixo, um topo abaixo do nível anterior, mas ainda com cenário mais positivo pelo gráfico mensal. Gerou uma correção, gera um rompimento, mais uma lateralização, pode trazer algo um pouco maior aqui para cima, a PECAR 4. Taesa, TAE11, ativo que também dentro desse cenário que eu comentei de buscar ali uma correção e pode trazer oportunidade de compra, seria uma das alternativas também. O ativo faz um candle forte de alta, rompe aqui uma semana forte de alta, né? Candle aqui que eu estou mostrando, na verdade isso aqui é o gráfico, deixa eu ajustar aqui, isso aqui é o gráfico semanal. Gráfico diário é porque foi um ativo inclusive que eu já abordei na videoanálise do gráfico diário na última sexta-feira. Então, dentro do gráfico semanal desse ativo, a gente também é um papel que faz uma correção, algo semelhante a PECAR 4, até parecido o gráfico, no sentido de que parou ali em cima de um patamar de resistência, gerou aqui um movimento para baixo, e até já chegou a acionar ali uma possibilidade de entrada, na superação da máxima da semana aqui, dessa semana, a semana que foi começou no dia 21/8. Então, nessa semana que superou, a gente teve uma nova semana, que foi a semana passada, de 1,5% de queda. A superação da máxima dessa semana, que está aqui em 23,27, aumentaria a chance de se ter uma movimentação aqui para cima, de iniciar um movimento realmente, confirmar um movimento de alta pelo gráfico semanal. Fato que o papel está dentro de um patamar de resistência relevante. Então, esse é o ponto negativo da posição, mas o stop ficaria um stop um pouco mais curto aqui pelo gráfico semanal. Se entrar aqui, por exemplo, se superar 23,27, a gente teria aqui um stop em torno de 2,44%, e para o ponto mais alto já teria uma relação risco-ganho ali acima de 1 para 1. Ou seja, para o ponto do topo já seria já teria espaço superior a 1 para 1 nessa posição. Então é uma das alternativas aí em termos de position trade. TOTS 3, ativo que eu já cheguei até a recomendar nessa semana, mas cancelei a entrada, que era na superação da máxima da semana anterior, ainda continua sendo um ativo válido nesse sentido. Faz aqui um movimento para baixo, faz um movimento de alta, conseguindo romper máximas anteriores, mas está gerando mais um movimento travado aqui. Tem a possibilidade de fazer algo aqui também nesse sentido. Então, uma das possibilidades de entrada é na superação aí desses 31,90, é uma das alternativas. E aí, dependendo de como for a abertura desse papel no decorrer a abertura não só da segunda-feira, ou o comportamento no decorrer dessa semana, eu posso passar aí uma recomendação de compra aí na TOTS 3, voltar a passar uma recomendação na TOTS 3, ponta compradora, aí, pensando em position trade. TRPL4, setor aqui de energia. TRPL4 está aqui depois de um movimento muito forte para cima, que deu uma pequena parada, rompe forte para cima, gera aqui todo um rompimento dessa região. Se a gente observar que ela bateu aqui no patamar de topo anterior, é outro ativo também que pode engatar um novo movimento de alta pelo gráfico semanal. Pelo mensal, a gente pode observar que é um papel que passou um bom tempo de forma lateral, iniciou um movimento de subida, fez um candle forte rompendo essas resistências. Deixa eu colocar aqui até um gráfico ampliado que fica mais claro essa questão. Um candle forte rompendo toda essa região de resistência, e aqui um candle que eu diria um candle de correção, um candle de indefinição, que está mais para um candle de correção, visto que aconteceu até pelo gráfico semanal, podendo ter um novo candle aqui para cima, ou seja, um novo mês de alta na TRPL4. Então, dentro desse cenário, a superação aqui de 71,07
é uma das primeiras sinalizações que podem trazer a possibilidade de buscar uma compra, trabalhando pelo menos com stop para baixo da mínima da semana que gerar a entrada. Dentro do mesmo setor, a Light 3, só que o único ponto que eu vejo negativo da Light 3 é que ela tem uma formação de topo ali no gráfico mensal, em cima de um patamar de resistência que ela está com dificuldade para superar. Mas é um papel que gerou já uma sinalização aqui para cima. Então, se olhar para o gráfico diário, ela pode trazer a possibilidade, já que ela fez um movimento fraco em relação a esse movimento aqui de queda, se esse papel não fizer algo nesse sentido, que ela gerou uma primeira sinalização para fazer algo nesse sentido, se ele fizer aqui algo assim, reverter aqui para cima, seria uma das alternativas de buscar entrada nessa superação aqui e trabalhando com stop abaixo da mínima desse candle, ou seja, dessa tentativa de queda, ou seja, para baixo ali dos R$ 21,16, porque seria uma das sinalizações na minha avaliação de que pode realmente engatar aqui um movimento de subida a favor de uma tendência de alta pelo gráfico semanal. CCRO3, já falando em termos de rompimento, esses dois ativos que eu vou comentar agora são ativos em termos de rompimento. Ativo que terminou a semana com alta de 3,48%, gráfico mensal está dentro do movimento de subida, fez tudo isso aqui para cima, corrigiu, movimento de alta, movimento de baixo, ou seja, correção em dois tempos, e podendo fazer algo aqui para cima agora. Então, dentro desse contexto, o ativo aqui pelo gráfico semanal, que já está dentro de um movimento de alta, já gerou a formação de um fundo ascendente, ela faz aqui um rompimento desse topo anterior. Então, seria mais a questão de operação de rompimento. Para quem trabalha com esse tipo de estratégia, esperando o fechamento do candle, a entrada seria na superação da máxima dessa semana, com stop para baixo da mínima dessa semana. Se olharmos aqui para o gráfico diário, a gente pode ver que no gráfico diário ela terminou a sexta-feira com alta de 3,01%, rompendo todas essas duas resistências aqui. Então, até pelo gráfico diário também seria algo parecido em termos de entrada de rompimento. Entrada ali superando a máxima desse candle com stop para baixo da mínima do candle que fez o rompimento. Então, foram dois rompimentos, ou seja, rompimento ao mesmo tempo pelo diário e pelo gráfico semanal na CCRO3. TIET 11 também rompimento, ativo que vem já de um movimento de subida, fez aqui um movimento para baixo, faz aqui um movimento de subida. Pelo gráfico mensal, o movimento por enquanto está fraco, pode até ganhar força, mas o movimento está fraco em relação ao que foi o movimento ali para baixo. Mas o papel pelo gráfico semanal está dentro de uma tendência de alta, vai fazendo topos e fundos ascendentes. Então é outro ativo que pode fazer algo nesse sentido, de romper a máxima dessa semana e dar prosseguimento buscando um patamar de resistência mais aqui acima. E o stop ficaria ali pelo menos para baixo da mínima dessa semana, localizando R$ 14,12. Ou da mesma forma que foi CCRO3, trabalhando ali com stop pelo gráfico diário abaixo da mínima do candle que gerou o rompimento de toda uma zona de resistência. Então é isso, espero que tenha sido proveitosa aí a análise para você. Lembre-se de dar um like aí nessa videoanálise, se ela estiver logicamente sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, uma excelente semana e até o próximo pregão.